Tudo. Mas bem, Amém. que a Tida tá aí, algumas irmãs que eu já vi. Louva a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe. Deus abençoe pelo convite de eu estar aqui com vocês nessa noite, trazendo essa palavra. E eu fiquei muito feliz por essa iniciativa de vocês, já estão um ano com esse culto. E eu louvo a Deus que está bem cooperado. Eu fiquei muito feliz vendo as irmãs entrar. Eu fiquei muito feliz. Glória a Deus por isso. Vamos lá. É uma palavra muito simples. Quando a Thalita me fez o convite, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra falou muito comigo e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 25. Capítulo de número 25. E versículo de número 18. Você que tem a sua Bíblia aí, abra aí. Thalita, Deus abençoe pelo convite de estar aqui, fazer parte desse projeto. Que Deus continue abençoando vocês e que mesmo que as coisas voltem ao normal depois da pandemia, que os projetos não parem de aparecer sobre a vida de vocês. E que Deus continue se apresentando, porque eu sei que há mulheres que ainda têm medo, né, de voltar para os cultos. E essa é a única forma de ser alimentado. E eu tenho certeza que se eu for perguntar para qualquer uma delas aqui, todas têm alguma coisa boa para contar de algo que Deus já fez. Então, eu fico muito feliz, de coração. Todas acharam? Dê um sinalzinho com a mão. Amém. Vamos lá. Olha, versículo de número 18 que diz assim: Então Abigail se apresentou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo, 100 caixas de passas e 200 passas de figos passadas. E disse-lhe aos seus moços: Ide adiante de mim. E eis que vos segurei de perto, que porém não declarou ao seu marido. Versículo de número 38. E aconteceu que, passando-se 10 dias, feriu o Senhor Nabal e ele morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que ajudou a causa da minha afronta recebida da tua mão. E deteve-se os seus servos do mal, fazendo o Senhor tomar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tornar-se a sua mulher. Nós estamos diante de um texto muito interessante e esse texto é algo muito forte de nós entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite. O decorrer do texto está dizendo acerca de uma mulher que tinha o seu... a Bíblia diz que ela era muito sábia, muito inteligente. Aonde ela colocava as mãos, as coisas fluíam. Aonde Deus a colocava, ela produzia. Ela passava a prova como qualquer uma de nós que estamos aqui. Mas ela era uma mulher que ela era de oração. Ela era tardia, às vezes, no falar, era prudente no resolver. E a Bíblia vai dizer que o seu marido era totalmente diferente dela. Até porque o seu marido se chamava Nabal. E Nabal quer dizer alguém com um coração muito ruim. Ele não gostava de muita comunicação, era um homem ruim, não servia ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que por diversas vezes vocês estão me vendo? Sim. Ai. E a Bíblia vai dizer que durante esse tempo todo, ela era uma mulher que servia ao Senhor. Porém, a Bíblia diz que Davi estava acostumado a descer para um recinto onde eles caçavam, onde eles colhiam, onde eles planteavam. E a Bíblia vai dizer que o deserto era um dos lugares que muitas pessoas tinham medo de ir, porque lá tinha muitos salteadores, pessoas que roubavam, pessoas que batiam, pessoas que matavam. Então, quando as pessoas ficavam sabendo que Davi estava lá, elas se sentiam protegidas. Nabal, um certo dia, está lá com seus homens e fica sabendo que quem está no acampamento, no deserto, era Davi. Então, ele vai falar assim para os seus servos: olha, a fama de Davi é de guerreiro. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai descer, vai até lá, e quando a gente for até lá, tá tudo resolvido, porque eu sei que Davi ele tem um coração muito bom, e se alguma coisa vir sobre nós,
tanto Davi como seus guerreiros, eles vão fazer alguma coisa e Deus age nos dá o livramento. Pois bem, eles estão no deserto, Nabal, que é esposo de Abigail, e a Bíblia vai dizer que quando ele pede ajuda para Davi, Davi, por favor, pode ficar aqui conosco, pode passar a noite inteira aqui conosco. Só que o seguinte é que de repente, a Bíblia vai dizer que Davi olhou para os seus servos, né, para os seus guerreiros, para os seus soldados, e vai falar assim, olha, façam tudo que é necessário para Nabal e os teus servos. Dá para eles o que de comer, o que de beber, cuida dos animais deles, dos cavalos, cuida de tudo. E assim foi feito. Passou-se os anos. E agora quem é que está no deserto precisando de ajuda é Davi. E Davi fica sabendo que perto de onde ele estava, Nabal também está. Só que Nabal está tosqueando ovelhas. Tosqueando ovelhas era um termo em que se falava quando alguém estava em um culto de ação e graça. O costume de quando você olha para um texto bíblico e alguém diz assim, ó, estava tosqueando ovelhas, quer dizer que alguém estava feliz, comemorando ou dando um culto ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele fica sabendo, Davi, que agora Nabal ele tá tosqueando ovelhas, e ele vai dizer, gente, a gente tá até aqui, mas a gente precisa de comida, a nossa comida tá acabando. Ele vai pegar 10 dos seus homens e vai dizer assim, ó, sobe até Nabal e pede para ele o que de comer. Fala para ele que eu sou Davi, aquele que o ajudou há muito tempo, dá a paz a ele, serve ele, cumprimenta ele e tá tudo certo. Quando eles chegam lá na casa de Nabal, Abigail não estava presente no recinto. Mas a Bíblia vai dizer que quando os servos de Davi falam assim, olha, Nabal, a gente veio aqui, a gente traz a paz do Senhor para você, trazemos a paz de Davi para você, ele vai dizer assim, ó, primeiro, não vou ajudar. Segundo, não conheço Davi. Terceiro, nunca vi Davi e não me lembro de ter pedido ajuda. Ele vai negar ajuda. E os servos de Nabal, conhecendo Davi como um homem de guerra, vai olhar e vai dizer assim, é o seguinte, sabendo muito bem quem é Davi, ele não vai deixar isso barato, porque um dia ele nos ajudou. Só que o nosso senhor Nabal tá negando ajuda e eu tenho certeza que ele vai vir aqui. Dito e feito, quando os servos de Davi chegam lá e falam assim, é o seguinte, ele negou ajuda, falou que não te conhece, que nunca te viu e que não vai ajudar. Quando isso ocorre, que os senhores descem até Davi para contar a história, quem está lá em cima é os outros servos. E eles sabiam que, diferente de Nabal, a sua esposa era uma mulher de oração, era uma mulher prudente, era uma mulher que tinha uma resposta na ponta da língua em tudo que era necessário. Ele vai chegar e falar assim, ó, minha senhora, não é fofoca não, mas os servos de Davi vieram pedir ajuda e Nabal, seu esposo, negou. Só que um certo dia, agora, quem nos ajudou foi Davi, e ele disse que não conhece ele. E a gente sabendo quem é Davi, ele vai subir aqui para matar ele. Ele falou, então faz o seguinte, um de vocês ficam com Nabal para ele não perceber, outros vão comigo, uns vai pela cozinha, vai pegar na despensa alimento que alimente 200 homens e alimento para alimentar os animais. Eu entendo aqui que ela agiu de tanta sabedoria, Thalita, que ela vai, não é mentir para o seu esposo, mas ela vai ocultar algumas coisas no tempo propício. O que acontece dentro do nosso século XXI é que às vezes nós precisamos de falar com nossos esposos, ou até mesmo temos situações para resolver, em que a gente muitas vezes quer mentir. Só que a mentira não é de Deus. A mentira não é algo que é necessário. Ocultar sim. Por quê? No momento, nem todo mundo vai entender a situação. Mas depois ela precisa de ser contada. A atitude que a Abigail toma aqui é, não vou contar para ele agora, mas depois eu conto. Até porque ele estava bêbado de tanto vinho e ele estava sem noção, ele estava em um tempo festivo. Como ele já disse que não, então se ela falasse, eles ainda poderiam brigar. O que ela vai fazer? Ela vai se retroceder e vai dizer assim, vamos fazer na calada, vamos fazer o que é bom e tá tudo certo. É tão interessante que os servos, em vez de falar para o próprio patrão, chamaram ela porque sabia que ela tomaria uma atitude certa. E o que eu acho lindo na atitude de Abigail, que ela era uma mulher prudente. E muitas das vezes nós olhamos para irmãs de oração, pessoas que se dizem ser de oração, e na hora que o problema acontece, ela começa a ficar foita, desesperada, aí ela quer perder o equilíbrio. Só que a oração,
uma mulher de oração, ela não perde o equilíbrio no dia mal. Uma mulher de oração, ela não age de qualquer maneira. Uma mulher de oração, ela não age por impulso. Uma mulher de oração, ela não age da forma em que ela acha que tem que agir. Ela age conforme o Espírito Santo a conduz. E a Abigail, ela era uma mulher de oração. É tanto que a atitude em que ela toma vamos ficar na nossa, fiquem tranquilos, pega o que Davi pediu e eu sei que vai dar tudo certo. Quando isso acontece, ela saiu por volta da casa sem Nabal ver, só que não é que ela estava mentindo, é porque literalmente ele deixou de ajudar alguém que ajudou. E a Bíblia diz que nós precisamos de ajudar o próximo. Só que ele estava embriagado, era um homem ruim de coração e a família toda ia pagar, porque todo mundo ia morrer. Então ela, na hora, ela fala, não vamos falar, depois a gente resolve. E a Bíblia vai dizer que Deus era com ela. Quando ela está saindo de encontro com Davi, quando ela olha para frente, a multidão era inúmera. Porque esse Davi subiu irado. Davi subiu, por mais homem de Deus que ele era, com a intenção de matar todo mundo. Porque negaram para ele ajuda, sendo que ele já tinha ajudado. E o que foi que ela fez? Desceu do cavalo onde ela estava e ela já foi logo falando. Ela se antecipou antes de Davi falar e disse assim, olha, Davi, meu servo, é o seguinte, meu senhor, eu sei que o meu esposo te negou ajuda, só que eu não estava lá no momento. Mas como a tua serva, eu trouxe aqui comida para o Senhor, para os teus homens e para os animais também. Coma. Na hora, a atitude que ela tomou fez com que Davi, do jeito que ele estava irado, ele se acalmou. E eu percebo que dentro de algumas situações, nós como mulheres de oração, nós como mulheres sábias, a forma em que a gente age faz alguém que está irado se desarmar. Deus, nessa noite, nos colocou aqui diante deste culto online para dizer para você que é tempo de Deus te dar equilíbrio. Equilíbrio com o seu esposo, equilíbrio com os seus filhos, equilíbrio com os vizinhos, equilíbrio no ministério, equilíbrio na igreja, equilíbrio com as pessoas difíceis de se dar. Deus está te dando equilíbrio. Deus está te dando sabedoria nessa noite. Até porque a Abigail, ela era uma mulher que não sabia o que estava acontecendo, mas por ela ter uma vida de oração, ela soube se comportar diante do obstáculo que lhe apareceu. E Deus está dizendo para você, eu sei que muitas coisas têm acontecido, que talvez algumas coisas tenham saído do teu controle, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você nessa noite, hoje à noite, Deus te dá força para você tomar atitudes que às vezes alguém diz, não dá, não estou entendendo, ou não dá para fazer. Deus está dizendo, dá sim, porque você é mulher de oração, e quando você coloca esse joelho no chão e essa cara no pó, eu te trago equilíbrio. Então receba essa palavra em nome de Jesus, irmãs. Deus te colocará muitas das vezes em situações como a Abigail estava, porque ela foi pega de surpresa. Talvez você foi pega de surpresa. Ela foi pega, talvez, meu Deus, e agora? Só que ela se acalmou. Por quê? Porque alguém que ora tem reserva da parte de Deus. Não vem falando para mim que, Gabriela, mas na hora eu me estourei. Não. Uma mulher que ora, ela precisa de ter equilíbrio. Eu sei que nós somos humanos. Eu sei que algumas situações fazem com que a gente perca mesmo o equilíbrio ou perca a noção do que está fazendo. Só que imediatamente nós precisamos de reconhecer que erramos e que há um Deus que ele nos antecipa diante das nossas dificuldades. Então, Deus te trouxe aqui para escutar essa simples palavra, que é noite de Deus trazer equilíbrio sobre a tua alma. É então interessante que os servos de Abigail, os servos, o respeitavam como uma mulher de Deus. E você precisa de ser respeitada tanto pelo seu esposo, quanto pelos seus filhos, quanto pelas suas vizinhas, porque quando a gente age de uma forma natural de alguém que tem equilíbrio, a gente não precisa de falar quem a gente é, a gente não precisa de se apresentar, olha, eu sou a missionária, eu sou vaso, eu sou profeta, eu falei mistério, não precisa. A tua conduta, a tua forma de agir, a tua forma de falar te antecipa ainda antes que você se apresente. E eu falo isso por experiência própria, porque às vezes eu chego em lugares que ninguém nunca me conheceu, que nunca ninguém ouviu falar de mim, ou nunca ninguém me viu ministrar. E pela minha forma de agir, porque nós tentamos ter uma vida de oração, as pessoas me tratam como se me conhecessem. E um dia eu perguntei, Deus, como assim? E aí Deus me respondeu, porque aquilo que a gente arrecada na oração, aquilo que a gente ganha através da oração, é o que nos antecipa quando alguém nos conhece. Então percebe que quando a gente está na oração, quem é falso a gente reconhece de longe, quem mente a gente reconhece de longe.
Quem não está de acordo com as coisas de Deus, a gente reconhece de longe. Por quê? Porque a gente está equilibrado, a gente está com a visão espiritual aberta, a gente está com os ouvidos espirituais abertos, então a gente consegue ser sensível. E é isso que Deus quer trazer para você nessa noite, sensibilidade sobre as coisas em que está acontecendo. Talvez você está desesperada, dizendo, Senhor, tô com essa situação, tô com essa, tô com aquela, e eu não sei como agir. Deus está dizendo para você nessa noite, em nome de Jesus, receba essa palavra, porque eu vou te dar orientações que jamais alguém humano conseguiria te dar. É tão interessante. E quando a gente está desesperado, mas a gente tem uma vida de oração, a gente se desespera na hora, mas daqui a pouco a gente está calmo, como se nada estivesse acontecendo. É porque o Espírito Santo abraça a nossa alma de uma forma tão grande que nos faz acalmar e a gente consegue resolver tudo no seu devido lugar. Se você for ver quem era você no começo dessa pandemia, você diz, meu Deus, não aguento ficar com essa máscara, não consigo mais. Nossa, eu não saí de casa, vivo andando por aí. E olha você, vamos para quase 2 anos e você tá aí firme, forte, passou pelo vento que passou, tá dentro de casa, obedeceu e não morreu. É porque Deus está ensinando você a viver em todos os tempos, em todos os níveis. E a gente precisa de entender isso, ter essa sensibilidade. Que a gente não faz o que a gente quer, mas a gente está debaixo de uma ordem. E a gente precisa de estar obediente, porque quem é de oração sabe que a pandemia não é novidade. Deus já estava avisando que algo viria sobre o Brasil há muito tempo, que viria sobre o mundo há muito tempo. Então nós precisamos de entender que nem sempre quando Deus fala uma coisa, vai se cumprir na hora em que Deus falou. Algumas coisas passam dias, meses, anos, mas a palavra de Deus se cumpre. E para terminar o texto, quando Abigail faz isso, ele vai ficar todo feliz, a ira dele literalmente abaixa. E ele vai receber de bom grado e vai embora. Ou seja, naquele dia, a casa de Abigail recebeu livramento por uma atitude sábia de Abigail. Ou seja, Abigail não mentiu para o seu esposo, mas ela soube agir. O que aconteceu? Passou-se os dias, ele já estava sóbrio, ele já estava entendendo, não estava embriagado. Ela, ô Nabal, preciso te falar com você, meu esposo. Aquele dia que Davi veio e você negou comida para ele, eu com os nossos servos descemos lá e demos comida para ele. A Bíblia diz que ele se irou. Ele se irou e dentro de 10 dias ele estava tão irado que o coração dele virou pedra e ele morre. Ele morreu. E quando ele morre, Davi agora fica sabendo que Abigail está viúva. E ele vai dizer assim, como assim? Aquela moça, aquela jovem, aquela mulher que me ajudou, ela está viúva? Nabal morreu? Pois então traga ela aqui para dentro do meu reino, porque eu vou me casar com ela e ela não será viúva mais. Ou seja, ela foi recompensada por uma bondade que ela fez e pela forma em que Deus quis que ela fosse honrada. Então, assim, quando ela ajudou Davi, foi sem interesse nenhum. Mas depois o próprio Deus honrou ela lá. O que eu quero dizer com isso? Faça o bem e não olhe quem. Faça o bem mesmo que você estiver com raiva, mesmo que você estiver triste, chateada, mesmo que as condições não for agradável, faça o que Deus colocar no seu coração. Porque hoje você faz algo e nem tem noção. Mas amanhã Deus vai te honrar. Um pequeno testemunho. Esses dias nós estávamos conversando com uma irmã do Círculo de Oração e ela trabalhava em uma empresa de loja. E na loja em que ela trabalhava, tinha uns bonequinhos de seleção, daquelas pessoas que colecionam. E aí, essa irmã, ela até é da minha igreja, onde eu congrego. E ela chegou, né, e perguntou pro moço, o que o senhor tá procurando? Ele disse assim, eu faço coleção de uns bonequinhos, mas eu não tô achando. Aí ela, o senhor quer que eu te ajude? Eu te ajudo, não tem problema. Ele disse assim, tá bom, ó, eu quero todos diferentes que você achar. Os que eu tiver repetido eu deixo, mas os outros eu levo. E ela sempre ajudando ele. Falou assim, olha, moço, passa daqui uns dias aqui e vai ter mais bonequinho, eu acho que vai chegar. Passou-se os dias, ela arrecadou um monte de bonequinho, tudo diferente para ele conseguiu acabar com a seleção dele. De repente, apareceu ele lá na loja. E olá, tudo bem? Tudo. E o senhor tá bem? Tô bem. Então é o seguinte, você tem currículo? Aí ela disse assim, não, por quê? Porque eu quero levar um currículo seu para onde eu trabalho. Aí ela disse assim, sério? Mas o senhor é quem? Aí ele falou assim, eu sou o dono da Porto Seguro. Resumindo, ele contratou ela tá mais de 6 anos trabalhando com ele, e quem diria que a pessoa que ela se ofereceu a ajudar, que eu colecionando bonequinho, era hoje o futuro, ou seja, era o futuro
patrão dela que honra ela até hoje, ela já mudou de nível várias vezes e até hoje ela tá lá na empresa. Então, assim, quando a gente faz algo sem interesse algum, Deus olha para a intenção do nosso coração e Deus nos honra. E é assim que a Abigail fez. Quando a Abigail, ela foi abençoar Davi, dá para ele o que de comer, ela não imaginou o que aconteceria no outro dia, mas o nome de Deus foi glorificado. Então eu sei que talvez você tá orando, mas tá triste. Talvez você tá ajudando alguém, mas ninguém te ajuda. Talvez você tá orando sozinha no seu casamento, ou tá aconselhando alguém, ou tá cuidando dos teus filhos, e mesmo assim você não se sente ajudada por alguém. Não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se você está orando sozinho, se talvez os amigos foram embora, talvez alguém não te compreende, mas continua na brecha aí no lugar em que Deus te colocou, porque um dia Deus vai levantar um Davi e vai lembrar do que você fez e o nome de Deus vai ser glorificado. Então, a palavra que eu tenho hoje para profetizar sobre você é que a sabedoria que estava na vida de Abigail te anteceda nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero profetizar a todas as mulheres que estão nos escutando aqui. Que a sabedoria de Deus te abrace. Que a imaginação te abrace. Para novos projetos aparecerem, te abrace. Em nome de Jesus, eu profetizo que talvez se você parou diante de alguma situação, que as coisas comecem a andar. Que as coisas comecem a fluir. Talvez você olhe e fale assim, Senhor, mas tanta coisa acontece na vida de fulano, de Beltrano. Nos cultos, todas as irmãs às vezes têm testemunho para contar e na minha vida nunca acontece nada. Eu quero que em nome de Jesus, esse espírito de inferioridade vai embora da sua vida. E que você se sinta também abençoada, porque Deus, ele te ama e te ama muito. E ele tem te dado saúde, ele tem te dado graça, ele tem te dado sabedoria, e é por isso que você está aqui. Então, receba essa palavra em nome de Jesus, irmãs. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu creio que eu estou falando com Abigail aqui. Mulheres sábias. Eu sei que por mais sábia que você é, Deus te dará mais sabedoria, e o nome de Deus vai ser glorificado. Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que bênção, hein, Gabi? Que bênção. Eu já tinha te vindo pregar algumas vezes lá na casa da Marta. Te agradeço pela Marta, né, ter falado novamente seu nome. E foi uma bênção e tem sido confirmação, né? Essa semana as meninas até colocaram um testemunho no nosso, que a gente tem um grupo no WhatsApp da Karina Bach, que fala, ela tem uma parte do testemunho dela que fala disso, né? De calma, de paciência e de ouvir, né, a voz de Deus. E é exatamente isso, a gente tem que ter essa sabedoria. Hoje eu estava também conversando com a minha mãe, falando a mesma coisa, que às vezes a gente faz... Eu tenho uma mania que as minhas tias falam que eu sou meia boca dura, assim. Mas eu normalmente, eu sempre falo, não consigo falar não para as pessoas, eu tento... Sempre, quando as pessoas me pedem alguma coisa, eu faço de coração. E aí eu vou falando sim. E aí, às vezes, quando alguém fala não para mim, eu fico chateada. Porque às vezes, a gente cria expectativa para que as pessoas façam a mesma coisa que a gente faz. Mas eu estava falando justamente isso, que eu tenho trabalhado isso muito em mim. Que não é porque eu tenho o costume de falar assim, porque eu sempre quero agradar as pessoas, que as pessoas têm que agir da mesma forma comigo. E a gente não tem que fazer isso esperando, a gente tem que fazer de coração. Deus está vendo o nosso coração, né? Está vendo o que a gente está fazendo de bom. E é muito isso, assim, a palavra falou tremendamente comigo, porque é muito que eu venho pensando e, né, trabalhando dentro de mim. Que a gente tem que fazer de coração, que a gente tem paciência. Quem conhece aqui sabe que eu tenho, graças a Deus, Deus me deu muita paciência, muita sabedoria, mas... É muito isso, a gente precisa trabalhar isso, que a gente venha a ser igual a Abigail, né, sábia, que a gente faça as coisas de coração, sem pensar sem pensar em nada em troca, né, porque se tiver que ser, Deus vai compensar. Eu creio que ele tem sim, né, uma recompensa para quem trabalha para o bem, mas também a gente não precisa fazer pensando no que Deus vai nos proporcionar, né, porque o maior e o melhor ele já nos deu, que é estar aqui e está testemunhando e compartilhando da palavra dele. Então, que vocês possam realmente ter recebido essa palavra, porque eu já estou levando ela dentro do meu coração. Foi uma bênção mesmo. Amém. Amém? Alguém aqui quer compartilhar algo? Eu quero. Amei a palavra mesmo. Olha, hoje eu estava saindo assim do escritório, aí o estagiário sabe que quarta-feira é dia de culto online. Aí ele falou, Júlia, olha, vocês não ficam conversando não, que hoje tem culto, hein? Vai participar do culto. Aí a Tereza falou, não posso atrasar a Júlia, né? Aí eu falei, mas tudo bem, mas se tivesse ali em cima, eu ligo no celular e vou dirigindo, ouvindo o culto.
Então, assim, todo mundo já sabe que quarta-feira é dia de culto, até o estagiário fica cobrando, e aí, como é que foi a palavra e tal, não sei o quê. Aí eu falei, nós vamos combinar de ir num monte. Aí eu falei, não é só mulher, mas eu vou te levar também, viu? Então todo mundo fica já sabendo da palavra que a gente compartilha. E hoje foi bênção mesmo. A Gabi falando da tolerância e foi, nossa senhora, eu falei, meu Deus do céu. Foi uns tapas assim, viu? Um salavanco, voaram um salavanco, porque eu sou uma pessoa muito intolerante. E até às vezes eu não faço área criminal, mas às vezes surge alguma situação que alguém me pede ajuda e eu sou a Thalita, né? Eu sou muito vontade de ajudar e tal. E aí quando eu vejo alguém sofrendo, eu falo, não, deixa eu ir lá, né? Aí a pessoa me ligou, conheci essa pessoa na política, ela me ligou. Júlia, eu vou falar o nome que vocês não conhecem mesmo. O Magrelo foi preso e tal. Eu falei, nossa, o que eu posso fazer, né? Tá lá na delegacia. Que só advogado que pode entrar, eu precisava ver como é que ele tá, não sei o que. Eu falei, tá bom, eu vou passar no fórum, depois passar na prefeitura, de lá já vou na delegacia. Aí fui, tá, conversou que chegou lá, eu mal conheci esse homem, eu vi acho que ele umas 3 vezes, né, esse Magrelo. Mas eu vi que ele é um bom pai, né, tem 4 filhos, homens, muito educado, companheiro do pai, aí já me ganhou, né, porque é um bom pai, né, nem sabia que ele tinha feito crime, né. Aí, cheguei na delegacia, aí falei com o escrivão, eu não faço área criminal não, você me ensina aí, eu preciso ver o preso aí, né? Aí ele falou, doutora, você não pode entrar com o celular, só me dá sua OAB, tá? Aí gritou lá no negócio, fulano, advogado. Aí tá bom, aí fui lá na cela, ele levantou assim, aí ficou me olhando assim, de máscara de noite, né? Aí vocês sabem quem eu sou, não? Sei, é que a mulher dele chama de doutora Carabina, né? Eu sou meio encrenqueira. Doutora Carabina, né? Eu falei, doutora, como é que a senhora tá? Eu falei, bem não, você tá presa aí, né? É que a sua mãe tá lá fora chorando e eu vim aqui saber como é que você tá, né? Você tá passando frio, tá... Não, doutora, fala com o Fernando sossegado e tal, não sei o que, não sei o que. Aí, beleza, conversei com ele, falei, firma a cabeça aí, porque o advogado criminal já falou que você tem que pagar, entendeu? Já tá condenado, o negócio agora é segurar e pagar a pena, tá bom. Aí depois ela me ligou de novo. Júlia, me desculpe, mas eu vou ter que te pedir uma ajuda. Eu vou precisar que você vá lá no presídio, ver se ele chegou lá bem, porque já saiu da delegacia, depois foi lá pro presídio. Eu nunca fui para São Paulo, né? Falei, mas eu vou com Deus, né? E vou. Coloquei lá o negócio e fui lá pro Pinheiros lá. Chegou lá na cadeia, falei a mesma coisa. Eu não sou da área, você me ensina como é que faz aqui para entrar e tal. Preciso conversar com o preso tal. Aí fui lá conversar com o preso, né? E aí eles me perguntaram assim, o que ele cometeu, doutora? Eu falei, homicídio, mas matou por bobeira, entendeu? Se fosse eu também, nervosa, até eu matava se eu tivesse armada. Aí você vem, Gabi, e fala que a gente tem que ter tolerância, né? Ainda fala, aí o homem lá da cadeia lá falou assim ainda, deu risada dentro de mim, eu falei, mas é mesmo, eu sei que eu não tenho equilíbrio, então eu não posso andar armada, porque se me irritar, eu mato. Né? Até sem arma a gente mata. Por isso que eu oro muito. Eu falei hoje no escritório, falei, por isso que eu oro, Senhor, peço, meu Deus, me dá equilíbrio, me dá tranquilidade, porque se me der, não tiver Deus no meu coração e me enervar, né? E aí você vem ensinando hoje, falou assim, tem que ter sabedoria, né? Discernimento. Aí você vem ensinando. Aí eu falei, tudo que eu falei hoje, que a gente fica nervosa e vai brigar com o outro e não sei o quê, e a gente não pode ser assim, porque a gente tem que ser a figura que as pessoas olhem pra gente e vejam Jesus. É lógico que é difícil, né? É mega difícil, né? Estamos caminhando. O dia que a gente chegar no pezinho, a gente já vai subir. Mas é muito difícil a gente ser assim, né? E eu peguei e falo, aí ele falou assim, aí ele chegou lá e falou assim, lá no presídio, ele falou assim, poxa, doutora, eu não sabia que a senhora ia ser tão assim comigo, né? Que a gente teve pouco contato. Eu falei assim, Magrela, eu não sou diferente que você. Eu sou uma pessoa igual a você. Entendeu? Ele errou, mas não estava lá para condená-lo. Eu estava lá tentando buscar uma informação para acalmar o coração de uma mulher, né? Que eu faço parte de um grupo de mulheres. E eu falei, não adianta eu fazer parte de um grupo de mulheres que acolhe mulher, vejo uma mulher sofrendo e eu não posso. Sei que eu posso fazer um pouquinho, eu não vou lá. Falei, vou, né? Acalmei a mãe, acalmei a mulher, né? Acalmei ele em relação aos filhos. E ele sabe que ele tem que cumprir a pena. É fato, ele matou, ele vai ter que cumprir a pena, né? E ele tá consciente disso. E aí ele falou, doutora, fala com ela, quando eu sair daqui eu vou mudar minha vida, né? Que eu já tô quando eu sair daqui eu vou estar com uns 40 anos, né? Então eu vou mudar minha vida. Eu falei, não, amém, né? Eu falei, amém, que você realmente modifique sua cabeça e saia daí uma pessoa melhor,
Então, quando você pregou, eu senti isso, né? Que a gente tem que ter sabedoria, né? E eu sou muito grata, né? Pelas pessoas que eu convivo. Igual eu falei hoje no escritório, nossa, aqui é um lugar que eu posso trabalhar até 24 horas, porque não tem peso. Aliás, eu não trabalho, né? Por isso que eu executo as minhas atividades de segunda a segunda. Por quê? Porque não é trabalho, para mim é prazer. Então, eu agilizo as coisas, né? Então, sábado eu faço minhas atividades, domingo eu faço minhas atividades laborais, mas sem peso. Por quê? E eu agradeço a Deus pelo ambiente que eu tenho, que a gente pode falar da palavra de Deus, entendeu? E cada dia se aperfeiçoar, né? É igual o Ramon é uma pessoa cristã, né? A minha amiga também é e tal. Então a gente sempre fala muito de Deus. Então a gente primeiro fala um pouquinho de trabalho, aí primeiro fofoca um pouquinho no negócio da família, aí depois fofoca um pouquinho no negócio de que ela é empresária também, negócio da empresa dela, aí fala da palavra, trabalha um pouquinho, né? Então hoje realmente foi um ensinamento, porque essa semana eu vi que eu sou intolerante. Quando cheguei lá, falei que até eu armado matava. Cadê? Quem sou eu para matar alguém, né? Eu tenho que ter tolerância. Eu tenho que ser uma pessoa que reflete a imagem de Jesus. E não de um perverso, né? Que pega. Nossa, participa de culto e chega lá e mata a pessoa. Né? Então, aí que hipocrisia é essa, né? Que falsidade é essa? Pegou o Nabal, que Davi ajudou, depois fala, nem conheço Davi. Quem é Davi? Quem me ajudou? Né? Eu não posso ser uma pessoa hipócrita desse jeito. Então, hoje essa palavra eu senti muito tocada e eu vou tentar ser uma pessoa mais tranquila. E sabe o que é interessante dessa palavra toda? Eu tenho aprendido isso com uma vida de oração com Deus. Por exemplo, a senhora disse para mim que a senhora às vezes é intolerante, né? A senhora é nervosa, a senhora é explosiva. E eu acredito muito que a senhora deve lutar muito com isso, para não ser assim. Só que o inimigo já conhece a sua natureza, já conhece o seu jeito, já conhece. E eu tenho certeza que você deve também orar para não ser assim. E eu tenho aprendido que algumas coisas dentro da oração precisam de ser liberadas em voz alta. Só que algumas coisas também precisam de ser em pensamento. Então, assim, eu entendo que algumas coisas, quando você vai repreender, tipo, vai orar por libertação, alguma coisa, tem que ser palavras proferidas para com que, né, o mundo espiritual que está em movimento, ele haja. Só que, por exemplo, como o inimigo sabe que você luta com você mesma, quando a senhora for orar assim pro Senhor, Senhor, eu sou intolerante, Senhor, eu queria ser mais calma, eu não queria ser tão nervosa, tão explosiva, abaixa o tom, sabe? Às vezes começa a sua oração se humilhando, enfim, diferente. E aí, quando você for falar as coisas ruins que você não gosta em você, ou na senhora, ou quem tá aqui, você, tipo, fecha seus olhos, sabe? Senhor, eu não queria ser assim, assado, mas não fale em voz alta. Por quê? Porque o inimigo sabe a sua fraqueza e ele sempre vai lutar no mundo espiritual, que é o mundo invisível, só que ele continua em movimento, para a senhora nunca vencer isso. Então, assim, há mulheres que têm diversas fraquezas. Tem mulher que mente, tem mulher que é explosiva, tem mulher que é fofoqueira, tem mulher que tem vários tipos de vícios. Só que a gente tem que entender que quando a gente vai orar por eles, a gente precisa de orar em silêncio. Senhor, eu não queria ser assim, assado. Sabe aquele momento que você fica só você e Deus? Faz sua oração de guerra, porque às vezes a gente precisa mesmo de sair em casa. Às vezes eu faço isso aqui. Saio, levanto a mão, estendo a mão e oro e repreendo. Só que às vezes, dependendo da oração, a gente precisa de se resguardar. Por quê? Porque o inimigo sempre vai fazer você falhar naquilo que você se sente mal. Por quê? Ele quer fazer você se sentir inferior, se sentir inútil, te fazer se sentir longe da presença de Deus. E quando a gente está muito fraco, que alguma coisa se sobressai, a gente nem pro culto a gente quer ir. Por quê? Porque a gente se sente envergonhado. Então, vocês que estão aqui nos escutando nessa noite, não deixa o inimigo te envergonhar naquilo que às vezes você se acha fraco. Em nome de Jesus. Assim como você sabe todas as coisas, que também seja sábio. É tão engraçado que quando vocês começarem a fazer isso, as pessoas que estão ao redor de vocês vai perceber que vocês estão diferentes. Por exemplo, você falou que você é toda nervosa no serviço, né? Quando você começar a orar assim, o próprio Deus vai te acalmar, porque ele tá te dando estratégia. E eu, às vezes, entendo que Deus permite essas coisas acontecerem pra gente ficar mais íntima de Deus. Por quê? Se você fosse perfeita, você nem ia orar. Você não ia buscar, você não ia falar, você não ia interceder por outras pessoas. E com tudo isso, nós temos sido sensíveis àquilo que Deus nos chamou para ser.
Então, assim, eu fico feliz, né, da senhora se abrir e reconhecer que às vezes a senhora é fraca nisso, mas eu também creio, né? Paulo disse que dentro das nossas fraquezas o Senhor trabalha. É tanto que eu tenho certeza que quando a senhora começar a ser mais calma, a senhora vai começar a converter pessoas pelo seu próprio testemunho. Eu imagino a senhora chegando toda calma, a maior confusão lá nessa sala, e a senhora calma, Deus está no controle. Deus está fazendo. Fica tranquilo, ele vai sair daí. Aí alguém vai olhar e falar assim, quem é essa mulher? Quem chegou aí? Por quê? Porque a oração vai te transformar. Eu sei que vocês oram, mas há momentos em que a gente precisa de orar mais. Por quê? O negócio não é subir de nível. O negócio é se manter no nível em que Deus te colocou. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém. É igual eu falo, tem que orar e falar assim, Senhor, me dá sabedoria, né? O pessoal fala, me dá sabedoria, porque se me der força, eu mato. Então tem que ser a sabedoria mesmo. Exatamente. Amém. Alguém mais quer compartilhar algo, meninas? Tida. Fala aí, Tida. Amém. Eu Senhor, posso. paz. Tá, eu posso falar? Pode? Pode, Posso. grávida tem preferência. Sim, é que tá ruim a ligação. Eu peguei um pedaço da administração, mas eu vou contar mais um milagre de Jesus comigo. Como eu tô grávida, né, eu parei de trabalhar. E aí veio as preocupações, eu falei, orando a Deus. Primeiro foi aquela da fralda, que entregaram na porta da minha casa, que até hoje eu não sei quem é. E aí eu parei de trabalhar e aí eu me despedi de uma cliente americana. As duas são lésbicas. E aí elas pediram para mim a minha conta e me depositaram um valor... Dá vontade de chorar, né? Mas me depositaram um valor surreal. E aí eu falei, nossa Deus, como pode, né? O Senhor usou duas pessoas que não são cristãs, mas que têm um amor gigantesco. Mas quando elas me depositaram, elas falaram que via muito Deus, assim, na forma que eu cuidava da casa delas. Então é mais uma aí que Deus fez com a gente, que não tem explicação, não tem o que falar, é somente agradecer mesmo. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Anitta, Oi, mãe. paz, meninas. Paz. Agradecer a Deus, né, por mais um dia, por mais uma quarta-feira, nós estarmos reunidos, juntamente com a Gabriela. Muito tempo, Gabriela, saudade de você. Pai Senhor, Deus abençoe. Abençoe Paulo Henrique. Abençoe a todas vocês. E agradeço a oportunidade. Uma palavra abençoada. Amém, amém, mãe. Mais alguém? Quero saudar as irmãs na paz do Senhor. Uma alegria estar ouvindo a palavra do Senhor junto com vocês. Uma bênção, saudade da Gabi, saudade do PH, esperando passar a pandemia para eles virem aqui para a gente tomar um café. Que Deus possa que Deus possa continuar nos dando equilíbrio, né, conforme a Gabi pregou, e que nós possamos a cada dia caminhar na presença do Senhor, buscando a face do Senhor continuamente, porque o Senhor Jesus é a nossa vitória, nós não temos outro bem além do Senhor. Nós louvamos e bendizemos o nome santo do Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é glorioso, porque Ele é eterno. Como é bom servir a esse Deus maravilhoso, como é bom estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Nessa pandemia, nós temos ouvido a palavra, temos buscado ao Senhor mais e mais, temos orado, temos entregue a nossos amigos, irmãos, os irmãos que eu conheço, que eu não conheço, eu tenho entregado na presença do Senhor, e o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado vitória, tem segurado em nossas mãos, para que nós não tropecemos com o nosso pé em pedra. O Senhor é a nossa vitória, que a vida de cada uma das irmãs continuem firmadas, enraizadas em Cristo Jesus, nosso Salvador. A paz, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.
Amém, amém. Vocês viram, né, gente? Ela é irmã da mãe da Marta, que já é uma bênção, é outra bênção. Já fui em muitos cultos lá na casa dela. Falei até para Marta no início, falei, queria que sua tia viesse trazer uma palavra aqui pra gente. É uma bênção essa família. Todas, olha, é Deus mesmo, viu? Vamos orar, então. Agradecer pela vida de cada uma, né? Alguém tem algum pedido específico aqui para mim colocar no meu caderninho de oração? Algum pedido? Thalita, já convida a Gabi aí para nossa vigília de 24 horas no monte. Gabi. 24 horas. Tá na pegada. Esse mês agora, eu até esqueci de mandar lá no grupo, gente, é que tá meio corrido, mas eu prometo para colocar 2 datas para que a gente venha fazer uma oração lá no monte e deixar Deus nos usar. Vamos de dia, né? Porque as meninas, eu falei, tem meninas que nunca foram no monte aqui. Minha tia Julia, vamos fazer 24, queria fazer uns 3 dias, né? Aí eu falei, calma, tem mulher que nunca nem pisou no monte, vamos começar com calma, mas vamos deixar Deus usar. Então, eu vou colocar 2 datas lá no nosso grupo para a gente juntar, né? E fazer essa oração e poder fazer esse momento juntas, né? No monte, tomando os devidos cuidados, né? Então, vamos se juntar lá para agradecer por esse 1 ano de culto online, igual a minha tia Júlia falou. Toda quarta a gente tem esse compromisso aqui. Vocês têm sido fiéis e eu tenho certeza que Deus tem recompensado a gente, né? Por estar há 1 ano aqui mantido esse encontro. Eu estava com uma amiga do interior aqui hoje, e aí ela... Ai, amiga, eu tenho que ir embora, daqui a pouco começa o seu culto, né? Vai, amiga, vai, beijo, vai com Deus. Porque as pessoas já sabem realmente desse compromisso, e é muito importante para mim, tem me edificado muito, tem me ajudado a crescer, e eu acredito que tenha feito a mesma coisa na vida de vocês. Então, eu vou colocar aqui os pedidos de oração, né? Eu tenho meu caderninho de oração onde eu coloco os pedidos. A Alvina está colocando aqui, eu já vou colocar o pedido aqui dentro no meu caderninho. Eu peço para que vocês venham orar umas pelas outras, pelos pedidos que estão no caderno de oração, pelas cartas, né, com os pedidos. Eu estava até conversando, a minha amiga Camila não pôde estar aqui hoje e compartilhar, mas quero até contar o testemunho dela, né, que ela mora em Portugal. Ela até pedi para vocês há uns 3 meses atrás para orar pela vida dela, que ela ia fazer uma cirurgia do coração. Ela fez, graças a Deus, correu tudo bem. Há uns 20 dias atrás eu liguei, a gente sempre se fala, né? E aí eu sonhei que ela estava vindo para o Brasil. Aí eu liguei para ela e falei, amiga, eu sonhei que você estava vindo para o Brasil, você estava super bem, que não sei o quê. Ela, amiga, você e seus sonhos. Eu acabei de comprar passagem, daqui 15 dias estou indo para o Brasil. Ela chegou sexta-feira passada, aí ontem a gente foi se reencontrar, foi uma bênção. E aí ela compartilhou ontem, no momento que a gente estava falando, que ela fez a carta dela e que ela tinha feito 3 pedidos na carta dela, que um era poder fazer a cirurgia, porque ela precisava fazer a cirurgia para poder ser mãe, o segundo era poder tomar a vacina, e o terceiro era poder vir para o Brasil. E aí acabou que Deus realizou todos os sonhos dela, ela conseguiu fazer a cirurgia, ela conseguiu tomar as 2 vacinas, as 2 doses da vacina, e ela veio para o Brasil essa semana. Então, gente, é muito importante fazer a carta e colocar para Deus realmente quais são os sonhos de vocês, os desejos do coração. Eu já contei para vocês que eu também, no meu trabalho, foi totalmente escrito dentro da carta e realizou tudo que eu coloquei lá, e nos mínimos detalhes. Se você quer um emprego, coloca onde que você quer um emprego, os benefícios que você quer, escreve nos mínimos detalhes, porque Deus, ele quer que você coloque em prática, né? Quer que você coloque lá no papel, mesmo que ele saiba os seus sonhos, mas ele quer que você coloque. Então, escreva assim na carta o que vocês querem, o que vocês desejam para a vida de vocês, para esse ano, para daqui um semestre, não sei. Mas coloque, especifique na carta exatamente o que vocês querem e coloquem lá no final. Senhor, que seja feita a tua vontade. Assim como realizou na vida da Camila, realizou na minha, realizou na Rê, que foi ela que me deu a ideia de escrever a carta. E eu tenho certeza que tem outras pessoas aqui, ontem se reencontrando, eu comecei a conversar com uma amiga minha, que ela nem participou do grupo, mas ela disse que já escreveu a carta uma vez e realizou.
Então, assim, é muito forte mesmo. Escrevam a carta de vocês, orem por essas cartas, não só pela de vocês, mas pelas nossas cartas. Hoje eu vou pedir oração pelo meu bebê, vocês devem estar escutando um barulhinho aqui, mas ele, ó, tá com a rinite mega atacada, ele tem uma rinite super forte, eu tô fazendo tratamento imunológico caríssimo com ele para fazer, e hoje ele tá só Jesus na causa, então eu peço que vocês orem pela saúde dele também, para que ele venha a ser curado dessa rinite, que a gente sabe que é complicado, quem tem rinite sabe quanto é difícil, imagine para uma criança espirrando o dia inteiro, coitado, tá só Jesus. Então, orem pela vida do meu filho, orem pelas nossas vidas. Gabi, eu ia pedir para você, será que você pode fazer a nossa oração? Amém, oro sim, fica tranquila, oro sim. Vou pedir para você fazer a nossa oração final, aí orar pelos nossos pedidos de oração, do caderninho, as nossas cartas, e é isso. Qual o nome do bebê? Benjamin. Thalita? Oi, Bru. Oi, é que você tinha falado do pedido de oração. Eu posso fazer um pedido? Claro, deve. Eu já tinha pedido, na verdade. Eu nem ia acompanhar, gente. Boa noite para vocês. A minha sogra, que eu cheguei agora do mercado, falou assim, corre, o culto tá rolando. Amanhã, então, vou fazer a minha cerclagem. Lembra da cirurgia que eu tinha falado que eu ia fazer? Peguei uns exames e lembra que eu tinha até mandado para você no PV que deu anemia falciforme. A médica falou assim que realmente deu, mas vai esperar para o segundo trimestre, né? Para ver se vai elevar ou se foi por conta da trombofilia que ela descobriu. Então, eu estou fazendo acompanhamento, tomando as injeções, né? E aí, amanhã, eu vou fazer a cerclagem. Eu queria pedir para orar, porque eu estou muito apreensiva. Amém. Amém, vamos orar. Deus vai entrar com providência aí. Amém. Bora. Amém. Bora. Deus, aqui nós estamos diante da sua presença, Pai. Nós estamos aqui reunidas, cada uma na sua casa, mas nós estamos todas na mesma comunhão. Deus, eu quero te agradecer por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, de nós estarmos aqui orando, Senhor, juntas, Pai, em união, em proposta, em comunhão. Pai, que o Senhor visite a cada mulher que está aqui neste culto nesta noite. Que o Senhor visite, Senhor, a cada irmã, Pai, a cada pedido de oração que está aqui, Senhor, sendo lançados. Que o Senhor visite o Benjamin, visite essa criança, Pai. Que o Senhor guarde a tua filha, Pai, que vai fazer essa cirurgia amanhã. Seja com ela, cobre, Senhor, a tua vida da tua filha com teu sangue. Senhor, que o Senhor visite, Senhor, os médicos, colocando, Senhor, tudo conforme o Senhor precisa, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque tudo no seu devido lugar, cobrindo com teu sangue, jogando por terra toda palavra, Senhor, ou contrária contra a vida das tuas filhas. Toda, Senhor, palavra de maldição, hereditária, ou obra de macumbaria, ou oração contrária, seja, Senhor, jogada por terra pelo poder da tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai continuar fazendo muito mais sobre a vida de cada uma. Que o Senhor dê saúde para tuas filhas viverem, Deus, o que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Deus, que o Senhor venha dar, Senhor, estrutura, que o Senhor venha dar, Senhor, capacidade delas vencerem esta prova. Algumas não sabem nem como vai sair disso, outras não sabem como, Senhor, essa situação vai ser resolvida, mas eu creio em um Deus que tudo pode, que tudo vê, porque eu sei que o Senhor tem amadurecido, Senhor, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso jeito. O Senhor tem nos forjado mulheres diferentes dentro dessa prova. Nós entramos como meninas, mas sairemos como mulher, Senhor, porque nós temos passado pelo fogo, assim como o Senhor prova, Senhor, o ouro. Então eu creio que a recompensa que vem do Senhor, ela não falha, ela não demora e ela, Senhor, não cansa. Então que o Senhor entre dentro dos objetivos das tuas filhas, da tua serva, Senhor, e traga esperança no pensar, no caminhar, no falar, seja com elas. Que até, Senhor, o último dia deste propósito, ou até, Senhor, o último dia dessa semana, dessa sexta-feira, que o Senhor fale com elas, dê uma resposta que acalma o coração das tuas filhas, dê livramento de morte, tanto para elas quanto da parentela inteira. Cobre, Senhor, preserva as tuas filhas com o teu sangue, debaixo da tua unção. Eu declaro em nome de Jesus que esse, Senhor, essa semana e esse final de semana vai ser, Senhor, semanas em que o Senhor, Pai, rasgará os céus para nos dar vitória, quebrará o silêncio que está conosco e, Senhor, falará algo que acalmará o nosso coração e a nossa mente. Assim, nós queremos te agradecer por este culto que foi maravilhoso e que o Senhor continue falando, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Desde já agradeço minha oportunidade, agradeço o convite, ao carinho de todas vocês. Que vocês, se puderem, me sigam lá nas redes sociais, Gabriela Silva Oficial. Sempre estou postando alguma coisa legal ou algum vídeo para edificar vidas. Então, que vocês me adotem em oração e eu creio que o nome de Deus vai continuar sendo glorificado. Thalita, Deus abençoe pelo convite, pela confiança. Já amo todas vocês e louvo a Deus por cada uma. Amém, Gabi. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Ó, a mãe da Marta estava perguntando se você não ia louvar. Eu falei que você tá com a garganta ruim, mas na próxima a gente quer um louvor, viu? Combinado, eu tô muito rouca, mas na próxima eu canto. Na próxima, ela também é ministra de louvor, viu, gente? Então, a próxima vez a gente quer louvor aqui. Mas muito obrigada, foi uma bênção. Deus falou tremendamente, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Conte com a gente. Meninas, o culto sempre é o mesmo link. Quem quiser participar, toda quarta-feira, 8h30, estamos aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um restinho de semana abençoado aí para vocês, um bom feriado. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Deus abençoe todas.